Olá, gente, tudo bom? A gente vai ver agora um tema muito cobrado nos vestibulares, principalmente no Enem, probabilidade. O que eu preciso que você lembre em relação à probabilidade? Eu acho que tu pode jogar isso no cotidiano. Qual é a ideia da probabilidade de alguma coisa acontecer? É a chance dela acontecer dentro do que tudo pode acontecer. Então, por exemplo, para ficar fácil, a grosso modo, probabilidade é sempre quero sobre tudo. Ou seja, o que eu quero que aconteça dentro de tudo que pode acontecer. Outra coisa muito abordada também é a probabilidade de dois eventos. A chance de dois eventos acontecer um e o outro, é a multiplicação das probabilidades. Então, acontecer o evento A e o evento B é igual à probabilidade de acontecer A vezes a probabilidade de acontecer B. E outra coisa também muito interessante e útil para a gente é a probabilidade da negação. Exemplo, se eu tenho 10% de alguma coisa acontecer, qual é a chance dela não acontecer? 90%. E 10% mais 90% dá 100%, que é o inteiro. Ou seja, a probabilidade de alguma coisa acontecer mais a chance dela não acontecer é igual a 1. Tranquilo? Então, vamos ver como é que isso pode vir no Enem. Se liga. Gente, então, essa questão que a gente trouxe aqui é uma questão que fala de probabilidade com um evento que aconteceu há pouquinho tempo, que é a Copa do Mundo. Olha só o que a questão fala. Ele fala o seguinte: todos os jogos da competição foram escritos em filetes de papel, onde cada filete continha escrito somente um jogo. Todos os filetes foram colocados em uma urna e 2 foram sorteados aleatoriamente. Sabendo que o Brasil foi campeão desta edição, a probabilidade de pelo menos um filete ter como componente a seleção brasileira é... Gente, olha só, vamos pensar no que acontece em cada grupo. Por quê? São quantos grupos na jogada? São 32 seleções, não são? Então são 32 seleções. Em cada grupo eu tenho 4 seleções. 32 por 4, 8. Então eu vou ter 8 grupos. Então, o que acontece num grupo tem que acontecer nos demais. Então, eu vou pensar em um grupo só. Se liga. Por grupo. Em um grupo eu tenho 4 seleções. Então, para escolher o primeiro componente do jogo, da partida, eu tenho 4 possibilidades. Como já escolhi uma, agora me restam 3 possibilidades. A nossa dúvida é, eu vou dividir isso por 2 ou não? Veja, se o jogo do time A versus o B é igual ao time B versus o A, então eu acabo contando o mesmo jogo 2 vezes. Então sim, eu vou dividir por 2. Então a ideia é 4 vezes 3, 12, por 2, 6. Aí vem aqui, quantos jogos então eu vou ter na primeira fase, que é a fase de grupos? 6 vezes 8, que vai dar pra gente total de 48 jogos. Isso na primeira fase. Agora veja bem, desses 48 jogos, eu vou ter apenas os 2 mais bem classificados de cada grupo. São 8 grupos. Então, avançam para a próxima etapa quantos? 16. Fecha? Então, vamos pensar na mata-mata agora. Na fase mata-mata, a gente vai ter as oitavas de final. Nas oitavas de final, eu vou ter 8 jogos, 16 times participando. Só que desses 16, apenas 8 vão sair vitoriosos. Então eu vou formar a próxima etapa. A próxima etapa ela terá 8 seleções. Essas 8 seleções formarão as quartas de final. Dessas quartas de final, desses 4 jogos, eu tenho mais 4 vitoriosos, que avançam para a próxima fase. Então, desses 4 vitoriosos, eu consigo formar mais 2 jogos. Desses 2 jogos, eu vou ter 2 vencedores, que vão disputar a grande final. Mais um. E aí que tem a maldade da questão. Tu não pode esquecer a disputa de terceiro e quarto. Porque desses 2 que perderam, quem ficou em terceiro e quem ficou em quarto? Então terá que haver um jogo para decidir o terceiro e quarto lugar. Então mais 1. Então na verdade tu vai ter 8 e 4, 12, 12 e 2, 14, 15, 16 jogos. Portanto, qual é o nosso total de jogos? 48 mais 16, tu vai ter um total de jogos 64 jogos. Tranquilão até aí? Segura. Vamos ver agora o que eu quero. Agora, gente, vamos ver o que eu quero. O que eu quero são os jogos do Brasil. Então eu preciso saber quantas vezes o Brasil jogou. Essa aqui é muito simples. Olha só, num grupo de 4 seleções, tá aqui o Brasil. Então o Brasil vai jogar quantas vezes? Vai jogar 1, 2, 3 vezes. Então eu vou ter na primeira fase 3 jogos. Tranquilão? O Brasil foi para a segunda fase. E vamos falar na questão para tu dar uma olhada. Sabendo que o Brasil foi o campeão desta edição, ou seja, se ele foi o campeão, ele participou de todos os jogos da fase mata-mata.
exceto, óbvio, o terceiro e quarto. Então se liga, na segunda fase ele jogou as oitavas? Sim, jogou, um jogo para ele. Ele jogou as quartas? Também jogou, mais um jogo. Ele jogou a semi? Também jogou, mais um jogo. Ele jogou a final? Mais um jogo. Conclusão, então na segunda fase o Brasil jogou 4 vezes. Conclusão, qual é o total de jogos do Brasil? 3 com 4, 7. Beleza? Então olha só, a parte estrutural da questão, ela já está toda montada. Cabe agora a nossa interpretação de uma palavrinha que os vestibulares adoram, que é a palavrinha pelo menos. Se liga. Gente, o que é pelo menos? Depilação? Não, não é depilação. Então a ideia de pelo menos é no mínimo. Toda vez que tu falar pelo menos, é no mínimo que tu vai substituir. Então se liga, eu vou sortear 2 jogos, 2 filetes. Um desses filetes, ele tem que ter o jogo da seleção brasileira. Só que olha só, primeiro filete, ele tem o Brasil. Segundo filete, não tem. Isso me interessa? Pô, me interessa. Me interessa muito. Segundo, o primeiro filete não tem. No segundo filete, tem o do Brasil. Me interessa? Me interessa. Terceiro, tem o do Brasil e tem o do Brasil. Me interessa? Muito. Porque a ideia de pelo menos é no mínimo. Então aqui eu tenho 2 filetes com o do Brasil. Ok, isso pode acontecer. Agora, olha o último caso. Não ter, não ter. É só de Júnior isso? Não, né? Então não tem o do Brasil e não tem o do Brasil. Isso me interessa? Não. Isso não me interessa. Agora eu quero que você perceba. Vamos lá. Tu no Enem, tu tem um tempinho muito limitado. Então tu não pode ser juvenil. Vai fazer esse mais esse mais esse? Óbvio que não. Por quê? Tu sabe que a soma desses 4 casos tem que dar 1. Tem que dar o teu 100%. Então, como só esse caso não me interessa, eu vou calcular esse caso e subtrair de 100. Então vamos lá. Quantos são os jogos do Brasil? Lembra? São 7. Jogos totais? 64. Pô, se 7 são do Brasil em 64, quantos não são do Brasil? 57. Então, não ser do Brasil, tu vai ter 57 sobre 64. O que é a probabilidade? Quero sobre tudo. O que eu quero? Que não seja do Brasil. Dos 64 jogos, 7 são do Brasil. Obviamente, 57 não são do Brasil. Então, probabilidade, quero não ser do Brasil, 57. Sobre o total, 64. Aí agora cuidado para não falar besteira. Como vai ser a próxima probabilidade? Tem que ser não Brasil de novo. Dos 57 jogos, tu já sorteou um jogo. E esse que tu sorteou é não Brasil. Conclusão, vai ficar quanto para a próxima? 56 sobre 63. Por quê? Você tira tanto do grupo quero, quanto do total. Tranquilão? Fazendo essa conta, tu vai achar 0,792. Só que olha só, isso é o que tu quer? Não. Isso aqui é o que você não quer. Logo, se isso, mais isso, mais isso, mais isso tem que dar 100%, vulgo 1, então o que eu quero de fato são esses 3, vai ser o seguinte, ó. O que eu quero na verdade vai ser 1 menos 0,792, o que vai dar pra gente uma probabilidade de 0,208. Só que quando tu vai olhar as opções, ela está em porcentagem. Pô, tranquilo, porque escrever em porcentagem é escrever sobre o denominador 100. Conclusão, isso aqui na verdade vai ser 20,8%. Tranquilão? Mole, né? Beleza.